Olá pessoal, vamos continuar com o curso de Cálculo 1. Hoje a gente vai começar resolvendo mais alguns exemplos, certo? Sobre as regras de derivação que a gente já vem comentando, né, desde algumas aulas atrás. Beleza? Então pronto, o primeiro exemplo de hoje vai ser esse aqui. Ó, a gente quer determinar a derivada da seguinte função. É a derivada em relação a x, certo? Da função ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Então, o x menos 2 está todo dentro da raiz aqui, tá certo? Beleza, então eu quero saber quem é essa derivada aqui. Tá, então vamos começar analisando. Bem, a gente tem inicialmente esse ln aqui, né? Tem esse logaritmo, mas no argumento do logaritmo, aqui dentro, eu tenho outra função, né? Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Beleza? Tenho que usar a regra da cadeia, porque a gente tem aí uma função que é composta, né? Quem é a função de fora? Quem é a função de dentro? A função de fora, mais fácil de ver, né? É o ln da função de dentro. Então vai ser ln de x. E quem é a função de dentro? É quem está aqui, ó, dentro desses parênteses. A função de dentro vai ser x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Beleza? Então, ó, é o ln disso aqui. Se eu chamar isso aqui de u, por exemplo, a função de fora é ln de u, e a gente coloca a função de fora e a de dentro, as duas com a mesma variável. Por isso que ficou aqui ln de x, tá certo? Bem, essa derivada aqui é fácil de calcular, a gente viu na última aula. Derivada disso aqui com relação a x dá 1 sobre x. Sendo que para calcular a derivada dessa outra função aqui, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque a gente tem uma divisão de duas funções. Então tem que usar a regra do quociente. Beleza? A gente vai fazer a regra do quociente aí para calcular quanto que vale essa outra derivada. Beleza, né? Então, como é que fica a derivada de x mais 1 sobre raiz de x menos 2? Vamos por partes, né? Como é que aplica a regra do quociente? Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, menos x mais 1 vezes a derivada de raiz de x menos 2. Tá? Tudo isso sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, vai ficar raiz de x menos 2 ao quadrado, que é x menos 2. Vamos ver agora. Quanto é que dá essa derivada aqui? Derivada de x, que é 1, mais derivada de 1, que é 0. Então, essa minha derivada aqui, ela é 1. E essa outra aqui? Então, eu tenho uma raiz e dentro da raiz tem outra função. Então, eu tenho que fazer outra regra da cadeia, tá certo? Você vê que já ficou um exemplo mais complicado. A gente tem duas regras da cadeia associadas a uma regra do quociente. Beleza? Então, quando a gente fizer a raiz de x menos 2 na hora de derivar, aí tem que dizer quem é que é a função de fora, quem que é a função de dentro. A função de dentro é quem está aí ó, dentro da raiz, então é x menos 2. Se eu disser que x menos 2 é u, a função de fora vai ser raiz de u. Então fica raiz de x, né? Mesma variável. Derivada da de fora é 1 sobre 2 raiz de x. Derivada da de dentro é 1. É 1 a derivada de x, né? Menos a derivada de 2, que é 0. Então como é que fica aqui, né? Pela regra da cadeia vai dar a derivada da de fora, que é essa aqui, sendo que no lugar do x a gente escreve a função de dentro, que é x menos 2, tá? Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, não, 2 raiz de x menos 2, certo? Essa é a derivada da de fora, vezes, assim, é a derivada da de fora calculada na função de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é 1, certo? Então isso aqui ó, é o que a gente vai ter que escrever aqui. Bem, vai ficar assim, então. Ó. Raiz de x menos 2, certo? Que é essa parte aqui, ó, que é a raiz vezes 1. Aí menos x mais 1 vezes essa derivada aqui, que é isso. Então ficou 1 sobre
2 vezes raiz de x menos 2. Isso aí é o denominador, certo, da expressão da gente, sobre o quadrado do que está embaixo, então sobre x menos 2. Tá? Então, essa aí é a derivada da função de dentro, na regra da cadeia original, nessa daqui. Então, vamos lá. Qual que é a resposta aí da gente nessa derivada aqui? Vamos voltar aqui embaixo. d dx de ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2 vai dar o quê? A derivada da de fora calculada na de dentro. Bem, a derivada da de fora é 1 sobre x. No lugar do x, eu vou escrever a função que está aqui dentro. Tá certo? Então, vai dar 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Como é 1 sobre isso, é só a gente inverter o que tem aqui ó, dentro do ln, né? A função de dentro. É só a gente inverter a função de dentro. Tá? Então, vai ficar raiz de x menos 2 sobre x mais 1. Isso aqui é o quê? É 1 sobre a função de dentro. Aí fica isso aí vezes essa derivada daqui que a gente tinha calculado. Aí vai dar raiz de x menos 2, certo? Menos x mais 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 2. Tudo isso sobre x menos 2. Pronto, esse é o resultado. Deixa assim, tá? Não vai se preocupar com simplificações não, porque aí você pode acabar se complicando. Se você chega aqui, você já mostrou que você soube aplicar essa primeira regra da cadeia, beleza? Já soube também aplicar a regra do quociente e também aplicou aí corretamente a segunda regra da cadeia. Então, vamos deixar assim mesmo e vamos não se complicar, né? Beleza. Vamos para outro exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte, ó, a gente vai pegar a função f de x igual a ln do módulo de x, certo? O que é que a gente está realizando aqui? Né? A gente está pegando o x sem o sinal. Então, se for ln de 5, beleza, não mexe no 5. Se for ln de menos 5, não iria existir. Né? ln de menos 5 não existe. Só existe ln de números positivos. Mas aí, se eu colocar menos 5 no lugar do x aqui, vai ficar em módulo, vai dar 5 de novo. Tá? Então, essa função aqui ela só não existe na origem. Beleza? É o único ponto aí em que eu não consigo calcular ela. Então, nesse caso, quem que é a sua derivada? Quem que é f' de x? Para determinar, a gente vai dividir em duas situações. Né? O que é que acontece se x for maior que zero e o que é que acontece se x for menor que zero? Não, a gente sabe que f de x é o quê? Vamos dividir. Se o x for maior que zero, aí o módulo de x é x. Né? Lembra que módulo de x é o quê? Módulo de x é x, se x for maior que zero, maior ou igual a zero no caso, e é menos x se x for menor que zero. A gente já tinha comentado sobre isso, né, algumas vezes. Nesse caso aqui, só me importa se o x for maior que zero. Se for igual a zero, não pode, porque não existe ln de zero. Então, se o x for maior que zero, módulo de x é x. Então, vai ficar ln de x, tá? Se x for maior que zero. E se o x for menor que zero, aí vai dar o quê? Aí o módulo de x vai ser menos x. Então, vai ficar ln de menos x se x for menor do que zero. Então, vamos derivar a partir daqui agora. O que é que eu vou ter? Quem é que é f' de x? Eu vou ter duas possibilidades. Se o x for maior que zero, aí é direto. Derivada do ln de x, a gente já viu que é 1 sobre x. Então, é 1 sobre x se x for maior do que zero. Agora, e se o x for menor do que zero? Aí eu tenho que ver aqui quanto é que vai ficar. Ó. Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Por quê? Eu tenho o ln de uma outra função. Quem é a função de dentro aqui na hora que eu for derivar? De dentro é menos x. E de fora, se eu chamar de dentro, se eu chamar esse menos x de u,
vai ficar ln de u, então a de fora é ln de x, né? Bota as duas com a mesma variável. Então vai ficar a derivada da de fora, sendo que calculada na de dentro, tá? Aqui é a sua derivada em relação a x, e aqui também é a sua derivada em relação a x, a derivada de menos x, né, vai ser menos 1. Beleza. Então, quanto que dá aqui agora? A gente vai ter 1 sobre x, mas é 1 sobre x que eu boto? Não, no lugar do x eu boto a função de dentro. Então, vai ficar 1 sobre menos x. Essa aqui é o quê? A derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vezes menos 1 aqui. Isso aqui se o x for menor que zero. Sendo que aí agora juntando essas informações vai dar o quê? Vai ser 1 sobre x se x for maior que zero. E vai ser 1 sobre menos x vezes menos 1, ou seja, também vai dar 1 sobre x se x for menor que zero. Portanto, o que é que dá para a gente afirmar aqui? A gente pode concluir, então, que f' de x é igual a 1 sobre x, assim como era de ln de x, né? Se eu colocar ln do módulo de x, a derivada também vai ser igual a 1 sobre x. E no caso aí a função não é diferenciável e nem contínua, né? Porque ela não é contínua justamente na origem. Na origem não existe o ln, então não pode ser contínua a função, muito menos ela pode ser diferenciável. Lembra que toda função que é diferenciável é contínua. Então, se não for contínua, automaticamente também não é diferenciável. Certo? Então, ó, derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x. Isso aí também vai ser bem útil lá na frente, quando a gente falar de integrais. Beleza? Tá certo. Lembra, na última aula, que a gente usou um certo artifício de aplicar o logaritmo de ambos os lados para a gente deduzir a fórmula da derivada do logaritmo, né? Essa mesma estratégia também permite que a gente resolva alguns exemplos mais complicados. Por exemplo, esse aqui. Ó. Digamos que eu tenha aqui y seja igual a x elevado à raiz de x. Certo? Então, eu tenho x na base e tenho x no expoente. Então, quem é a derivada? Lembra que eu enfatizei bastante, 2 aulas atrás, que eu tenho uma regra se o x estiver no expoente, tenho outra regra se o x estiver na base. Nesse caso aqui, eu tenho incógnita tanto na base quanto no expoente. Então, eu não vou poder usar nenhuma das regras que a gente já sabe. Nesse caso aqui, a base precisa ser constante. Nesse caso aqui, o expoente é que tem que ser constante, tá? A variável ou está no expoente ou está na base. Aqui agora ela está nos dois. Então, a estratégia é o que a gente chama de derivação logarítmica. É a mesma técnica que a gente usou para deduzir qual era a derivada da exponencial. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou iniciar aqui a partir dessa equação e vou aplicar o ln dos dois lados. Então, eu vou ficar com ln de y igual a ln de x elevado à raiz de x. Isso é útil exatamente porque esse raiz de x aqui, que está no meu expoente, por causa das propriedades dos logaritmos, ele pode passar aqui multiplicando, não é isso? Dessa forma, a gente fica com raiz de x vezes ln de x, certo? Mas lembra que ln de x é o quê? Desculpa, ln de y é o quê? É o log de y na base e. Então, a gente sabe que log de y na base e é igual a isso aqui. Ou seja, se eu fizer e elevado a essa expressão aqui, vai dar igual a quem? A y, certo? Então, a gente consegue escrever o y de uma outra forma. Y seria igual a e elevado à raiz de x vezes ln de x. A gente achou uma outra forma de representar o y. Com essa forma, facilitou. Por quê? Porque agora, ao invés de eu ter x tanto na base quanto no expoente, eu só tenho x no expoente. Então, dá para a gente usar as regras que a gente sabe das funções exponenciais, né? Sendo que, nesse caso, como tem uma função inteira aqui no expoente, eu tenho que usar a regra da cadeia, mais uma vez. Beleza?
Então, toma muito cuidado com isso. Se eu tiver x na base e x no expoente, eu tenho que usar o log, certo? Para fazer com que fique x apenas no expoente, mas aí vai ficar alguma função no expoente. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Beleza? Então, aqui, ó, quem que é a minha função de dentro, quem que é a minha função de fora? A função de dentro é quem está lá no expoente. Então, vai ser raiz de x vezes ln de x. Se eu disser que a função de dentro é u, a minha função de fora vai ser e elevado a u. Então, vai ficar e elevado a x, né? Mesmas variáveis. Se eu derivo aqui em relação a x, a derivada da exponencial é ela mesma. Mas aqui, se eu derivar esse aqui com relação a x, eu tenho uma multiplicação de duas funções de x. Então, aqui eu tenho que usar quem? A regra do produto. Beleza, pessoal? Beleza. Então, como é que vai ficar? Derivada do primeiro. Quem é a derivada desse aqui? É 1 sobre 2 raiz de x, vezes o segundo, que é ln de x, mais o primeiro, mais raiz de x, vezes a derivada do segundo, derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Beleza? Beleza. Agora, se eu junto esses dois aqui, bem, x é raiz de x vezes raiz de x, né? Então, dá para simplificar 1 raiz de x daqui de cima com 1 raiz de x daqui de baixo. O que é que isso significa, certo? Então, significa que a derivada de raiz de x vezes ln de x é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre 2 raiz de x. Bem, vamos já colocar logo aqui o ln de x no numerador para economizar espaço, né? Vai ficar ln de x sobre 2 raiz de x. E aqui eu tinha raiz de x sobre raiz de x vezes raiz de x, que é x. Simplificando, ficou mais 1 sobre raiz de x. Vamos tirar logo o MMC. Ó. Aqui eu tenho 2 raiz de x, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então, quem é que vai ficar a minha derivada? Ela vai ficar ln de x mais 2 sobre 2 raiz de x. Essa é a derivada da função de dentro. Beleza? Maravilha. Portanto, quem é que vai ser o y'? Vamos voltar para essa regra da cadeia aqui. Eu vou ter a derivada da de fora calculada na de dentro. A derivada da de fora é elevado a x, mas no lugar do x eu coloco a função de dentro. Então vai ficar e elevado a raiz de x, ln de x, vezes a derivada da de dentro, que foi essa aqui que a gente calculou. Então vai ter vezes ln de x mais 2 sobre 2 raiz de x. Certo? Dá para dar ainda uma simplificada, certo? Por quê? Porque ó, essa função que ficou aqui, essa exponencial, ela é a mesma expressão que a gente tem aqui. Ó, tá? Então isso aqui é o y. Mas quem é o y? Y é x elevado à raiz de x. Então, simplificando, y' vai ser x elevado à raiz de x vezes, aí pronto, ficou ln de x mais 2 sobre 2 raiz de x. Agora sim. E esse, sim, é o resultado, né, desse exemplo. Certo? Então, repara que já foi um exemplo mais complicado. Por que foi mais complicado? Porque tinha x na base e no expoente. Então, a gente se comporta de maneira diferente. A estratégia é outra. E a gente precisa passar pela regra da cadeia. Certo? Vamos ver outra derivada parecida? De novo, vai ter x na base e x no expoente, mas agora vai ser x na base e x no expoente. Exatamente, não vai ser tipo, raiz de x em cima, não. Mesmo assim, a estratégia é a mesma, certo? A gente vai iniciar como? Aplicando o ln dos dois lados. Então, vai ter ln de y igual a ln de x elevado a x. Agora, esse x daqui desce multiplicando, vai ficar x vezes o ln de x. Mais ln de y é o que mesmo? É log de y na base e. Então, se a gente faz e elevado a isso aqui, vai dar o y, certo? Ou seja, y vai ser
é elevado a x vezes o ln de x. Tá? Beleza, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Regra da cadeia mais uma vez, porque agora eu sim tenho uma constante na base e só tenho x, só tenho variável no expoente, mas no expoente tem uma função. Então, como é que fica? Quem é a função de fora, quem é a função de dentro? A de dentro é quem está lá no expoente, então é x vezes ln de x. E a de fora? Se eu chamar a de dentro de u, vai ficar e elevado a u. Então, a de fora é e elevado a u. No caso, é elevado a x, deixa as duas com a mesma variável. Derivando aqui, d dx, derivada da exponencial é ela mesma. Derivando aqui, d dx, aí eu tenho de novo uma multiplicação de duas funções. Então, o que é que eu tenho que usar? A regra do produto, mais uma vez. Tá certo? Regra do produto. Mas e aí? Como é que vai ficar? De acordo com a regra do produto, isso aqui vai ser derivada da minha primeira função. Derivada de x é 1, multiplico pela segunda, mais a minha primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Aí, esse x daqui simplifica com esse x de cá, ficou 1, né? Então, deu ln de x, que já tinha aqui, mais 1. Certo? Essa é a derivada da de dentro. Então, vamos lá. Quem é o y'? Agora, derivada da de fora é elevado a x, calculada na de dentro. Então, no lugar do x, eu escrevo a função de dentro. Vai ficar e elevado a x vezes ln de x. E multiplico agora pela derivada da função de dentro. Então, multiplico por ln de x mais 1. Certo? De novo, eu posso simplificar esse termo aqui, ó, porque quem é que é e elevado a x ln de x? É y. Só que quem que é y também é x elevado a x. Então, o resultado final vai ser y' igual a x elevado a x vezes ln de x mais 1. Beleza? Essa é a resposta. Tá? Essa estratégia que a gente fez, ela é muitas vezes chamada de derivação logarítmica. Mas derivação logarítmica, na verdade, não passa de quê? Não passa de aplicar o ln dos dois lados e usar a regra da cadeia, certo? A gente precisa escrever o y de uma outra forma e depois aplicar a regra da cadeia, tá certo? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre outro tópico. A gente vai falar sobre derivadas de funções inversas. Mais especificamente, das inversas das funções trigonométricas, certo? Então, derivadas das funções inversas. Antes de a gente falar exatamente sobre quem que são as inversas das funções trigonométricas, vamos relembrar o que é a inversa de uma função, certo? Então, quando que eu sei que uma função ela tem inversa? E o que é que significa dizer que uma função é a inversa de uma outra função? Então, imagina que a gente tem dois conjuntos aqui, A e B, beleza? E uma função f que está sendo aplicada entre esses conjuntos. Então, se é uma função, tem algumas condições que tem que ser satisfeitas. Então, por exemplo, digamos que aqui a gente tem 4 elementos, por exemplo, e aqui tem 3 elementos. Então, não pode acontecer o quê? Dois elementos daqui do conjunto de partida, eles estarem associados a... Desculpa, o mesmo elemento do conjunto de partida está associado a mais de um elemento do conjunto de chegada. Isso não pode acontecer, certo? E que outra coisa que não pode acontecer? Digamos que esse aqui está associado com esse aqui também está associado com esse outro, mas esse aqui não está associado com ninguém. Isso também não pode acontecer para a gente ter uma função, tá? Então, para ser função, o que é que tem que acontecer? Então, não pode acontecer, né? Vamos escrever assim. Não pode
a 1 ir para 2, que era o desenho anterior, tá? Não era possível que acontecesse tipo isso aqui, por exemplo. Isso não era permitido. Aqui eu tenho um 1 que está indo para mais de 1, certo? Ou 1 indo para 2 foi mais simples, né? É 1 indo para mais de 1. E o que mais que não pode acontecer? Não pode acontecer é esse carinha isolado aqui, ó. Não pode também 1 não ir para ninguém. 1 não ir para nenhum. Para ser função, é isso que não pode acontecer. Beleza? Agora, a gente está dizendo que não pode acontecer no conjunto de partida, que é o domínio, né? Não está falando nada sobre o conjunto de chegada, que é o contradomínio. No contradomínio, aí pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia ter isso aqui, digamos que eu vou de A para o B, a minha função f. Eu tenho esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e pronto, 3. Digamos que esse vai para esse aqui vem para esse outro também, esse aqui vem para esse outro, esse aqui vem para esse outro, certo? Então, no caso do contradomínio, pode que ele receba mais de uma ligação. Aí pode. No domínio é que não pode ele mandar mais de uma. Mas pode no contradomínio ele receber mais de uma. Tá certo? Aí pronto, outra coisa que pode acontecer lá no contradomínio. No contradomínio também pode ter alguém que não recebe nenhuma ligação. Certo? Por exemplo, se eu boto aqui, então 3 elementos, por exemplo, e aqui eu coloco 4 elementos. Aí digamos que esse aqui liga com esse, certo? Esse aqui liga com esse, e esse aqui liga com esse. Tem esse carinha aqui sobrando, mas pode, no conjunto em que a gente chega, pode. No contradomínio, pode. Não pode lá no domínio. Certo? Beleza, né? Então, para que a gente tenha uma função inversa, na hora que a gente inverter as setas, a gente tem que ter uma função. Beleza? A gente tem que ter uma função na hora que a gente inverter as setas. Então, por exemplo, se tem que ser função ainda na hora que eu inverter as setas, então vê, ó, indo de A para B vai ser a função f, indo no sentido inverso vai ser a função inversa de f, que a gente representa assim, f menos 1, tá? Então, vamos ver, por exemplo, assim, ó. Se na hora que eu inverter as setas ainda tem que ser, ainda precisa que seja uma função, então vê, poderia acontecer isso. Deixa eu eliminar esse daqui por enquanto. Tá? Poderia acontecer isso? Não, né? Porque se eu inverto as setas, ó, aí agora esse elemento aqui vai enviar mais de uma ligação, né? Então, se eu inverto as setas, eu não vou ter uma função. Então, isso aqui não pode acontecer. Quando isso não acontece, quando alguma situação aqui como essa não acontece, ou seja, quando não tem ninguém no contradomínio, então quando ninguém recebe mais de uma seta, a gente diz que a função é injetora. Tá? A função é injetora ou injetiva. Mesma coisa. Beleza? Então não pode acontecer isso aqui, porque na hora que eu inverter as setas, ó, esse carinha aqui vai tá enviando mais de uma seta. Aí não seria função. Então, para que a função, na hora que eu inverter as setas, ainda seja função, a primeira coisa que tem que acontecer é que ela seja injetora. Certo? Não posso ter dois elementos diferentes
eles não podem estar ligados com um mesmo elemento. Da mesma maneira, certo? Se a gente olha aqui de novo para os conjuntos A e B, tem a função f indo de A para B, e eu quero que a função no sentido inverso, que as minhas setas no sentido inverso ainda representem uma função, então isso aqui é algo que também não poderia acontecer. Vê, por exemplo, digamos que eu teria esse aqui mandando para esse aqui mandando para esse aqui mandando para esse. Na hora que eu inverter as setas, vai ser função? Não vai, né? Porque esse aqui não pode não enviar nenhuma seta. Ó, não pode um cara não ir para nenhum outro. Beleza? Então, isso aqui não seria função na hora que eu invertesse as setas. Então, essa configuração também não é permitida. Tá bom? Então, quando todo mundo recebe alguma seta, aí a gente dá um nome especial para a função. A função é sobrejetora. Certo? Ou também conhecida como função sobrejetiva. É a mesma coisa. Certo? Então, não pode ninguém estar recebendo mais de uma ligação, nem ninguém receber nenhuma ligação, nem ter alguém que não recebe nenhuma ligação. Ou seja, o que tem que acontecer é assim, ó, ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e tem que ser sobrejetora. Ou seja, tem que ser bijetora, tá? Tem que ser bijetora. Então, eu tenho que ter uma função que faz assim, ó, de A para B. Digamos que a gente tem 4 elementos aqui, 4 elementos aqui, certo? Essa é uma propriedade. Então, se eu tenho uma função bijetora entre dois conjuntos, então eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, tá? Digamos que esse aqui vem para esse aqui vem para esse aqui vem para esse aqui, e esse aqui finaliza com esse outro. Nesse caso, na hora que eu inverter as setas, eu ainda vou ter uma função, certo? Ainda vou ter uma função. Todo mundo daqui está mandando exatamente uma ligação. Não tem ninguém que manda mais de uma, nem tem algum elemento que não manda nenhuma, certo? Então, nesse caso aqui, a gente fala que a função ela é bijetora. Toda função que é bijetora, ela é automaticamente inversível, ou seja, ela admite uma inversa, certo? Então, ela tem inversa, que a gente chama de f menos 1, certo? Não é f elevado a menos 1, não. Isso aí é só uma notação, tá? Então, repara o seguinte, ó. Se a gente chama esse elemento aqui de x e esse aqui de y, então a gente pode dizer daqui que y é igual a f de x, né? Olhando para essa função aqui. Tá? Olhando para essa função aqui, da esquerda para a direita. Agora, olhando para a função da direita para a esquerda, então, quando eu aplico a função inversa em y, eu volto para x. Então, eu posso dizer que x é o f a menos 1 de y. Em outras palavras, a função inversa ela vai sempre desfazer o que a função faz. Tá? Tipo um exemplo aqui. Ó. Se a minha função for f de x igual a 2 vezes x, a função inversa vai ser x sobre 2. Tá? Porque tudo que uma faz, a outra desfaz. Essa daqui, ela dobra o resultado. Essa aqui divide o resultado, certo, por 2. Então, uma desfaz o que a outra faz. Se eu saio do x para o y ao longo da função f, na inversa eu vou no sentido oposto. Eu vou do y, eu vou de volta para o x. Beleza? Então, por exemplo, é assim que a gente define a função logarítmica. Certo? O que é dizer que y é igual a log de x na base a? Essa aqui é a função inversa de y igual a elevado a x. Essa é a função inversa. O que uma faz, a outra desfaz. Por exemplo, se a gente faz... Pronto, quanto é que é log de 8 na base 2? Dá 3, né? Porque 2 ao cubo é 8.
Exatamente essa é a definição. Se eu faço 2 elevado ao cubo, dá 8. Agora, se eu faço 8 na base 2, log de 8 na base 2, eu volto para o valor que eu tinha aqui em cima, tá? Uma é a inversa da outra. E é essa ideia que a gente tem que fazer aqui. No caso, funciona direitinho para a função exponencial. Por quê? Porque a função exponencial ela é uma função... Se a gente define direitinho ela, né? Ela é uma função que é bijetora. Vê que o gráfico dela é assim. Então, como que eu posso verificar graficamente que uma função ela é injetora? Sempre que eu desenhar retas que sejam horizontais aqui, elas sempre vão cortar o gráfico da função em apenas uma vez. Tá? Se eu disser que o contradomínio dela é só os reais positivos, aí ela vira uma função sobrejetora, portanto, é bijetora, vai ter inversa. Só ainda voltando a esse comentário do gráfico, se a gente pega uma função quadrática, certo? Por exemplo, funções quadráticas em geral não são funções que são injetoras. Por quê? Se eu passo aqui uma reta horizontal, ela corta o gráfico em mais de um ponto. Então, quer dizer que eu tenho o mesmo y com dois valores distintos de x. Está acontecendo exatamente isso aqui. Tá? Tem dois x distintos que estão sendo mandados para o mesmo y. Por isso que funções em que isso acontece não são injetoras. Bem, a gente quer falar sobre as inversas, então, das funções trigonométricas. Certo? Então, como é que eu defino as inversas para as funções das funções trigonométricas? Vamos começar com o seno. Só muito cuidado que quando a gente fala a inversa, não é sobre a função não, tá? É a função inversa. Tá bom? Então, na hora que eu falar sobre a função inversa do seno, eu não estou falando sobre o seno, não. Não é cossecante que eu estou falando. É uma outra coisa, tá? Beleza, então vamos iniciar aqui falando sobre a função f de x igual ao seno de x. Certo? Então, antes de mais nada, essa função ela é injetora. Ela é injetora. Primeiro, para ela ter inversa, ela precisa ser o quê? Precisa ser bijetora. Então, ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora. Então, a gente vai ter que fazer alguma restrição aqui para garantir que essas duas coisas aconteçam. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da função seno de x. Bem, a gente sabe que a função seno de x está sempre entre menos 1 e 1, né? E que ela é uma função periódica e que tem período igual a 2π. Então, vamos marcar aqui o π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, certo? Mais um aqui, mais um aqui, mais um para trás, mais um para trás, mais um para trás e assim por diante. Como é que fica o gráfico dela, né? Ela começa aqui, aí faz assim, aí desce aqui, está muito mal feito. Espera aí. Ela sobe aqui, aí desce mais, aí sobe. Aí vem até aqui em cima e desce, e aí continua, né, indo adiante. Mesma coisa aqui para trás, ela desce, aí sobe até aqui, aí vai. Pronto. Ela fica assim. Repara que ela não é uma função injetora, porque se eu passar retas horizontais, por exemplo aqui, eu já toco o gráfico em mais de uma vez. Na verdade, eu vou sempre tocar esse gráfico em infinitos lugares, porque a função ela é periódica. Tá? Se ela é periódica, ela já não tem como ser uma função injetora. Mas se eu fizer uma restrição do domínio, se eu olhar, por exemplo, apenas aqui, ó, aqui nessa faixa, se eu desconsidero o resto, nesse pedacinho aqui, então aqui ela é injetora. Tá? Aqui ela é injetora. Aqui ela é injetora. Se eu só olhar nesse pedacinho aqui, sempre que eu fizer retas horizontais, só toco uma vez o gráfico.
Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer uma restrição no nosso domínio, beleza? Qual que vai ser o domínio? Pronto. Que ponto é esse aqui? É o primeiro valor negativo, né, em que o seno vale menos 1. Então isso aqui vale menos π sobre 2. E esse aqui é quanto? É o primeiro valor positivo em que o seno vale 1. Então aqui é mais π sobre 2. Beleza? Então ela é injetora, sim, se olharmos no domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Só é nesse domínio que a função é injetora? Não, se eu olhasse aqui, por exemplo, de π sobre 2 até 3π sobre 2, eu ia ter outra faixa em que a função é injetora, certo? Então, eu tenho... isso precisa ficar claro, tá? Não existe uma única forma de se fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu poderia escolher uma outra faixa em que a função seno é injetora. Mas a forma padrão, certo? É escolher como eu estou fazendo aqui, de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, certo? Nessa faixa, ela é uma função injetora. Para que ela seja uma função sobrejetora, aí eu tenho que ter o seu contradomínio sendo igual à imagem. Não pode ter nenhum cara que fique sobrando, tá? Portanto, eu tenho que definir a imagem. Então, se o seu contradomínio, se o seu contradomínio for de menos 1 a 1, também é sobrejetora. Espera aí que ficou feio, deixa eu ajeitar. Também é sobrejetora. Então, é bijetora nesse caso, tá? Então, ó, se eu fizer o seno como uma função que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2 no intervalo de menos 1 a 1, certo? Essa função aqui ela é bijetora. Portanto, essa função aqui ela possui inversa. Certo? Tem inversa, que em alguns livros ela é chamada de seno a menos 1, certo? Em outros livros ela é chamada de arco-seno, certo? Arc-sen. Então, vê, para a gente entender o que é que significa dizer que arc-sen de x é y. O que é que significa isso? Essa é a função inversa da função seno. Beleza? Então, ela é a função inversa. Lê da forma que está escrito. Ela é o arco, ou seja, o ângulo. É o ângulo que tem seno igual a x. Y é o ângulo que tem seno igual a x. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que o seno de y é x. Y é o arco, é o ângulo que tem seno igual a x. Y é o arco que tem seno igual a x. Então, o seno de y é x. É a mesma coisa dizer isso aqui em cima do que dizer isso aqui embaixo, tá certo? É a mesma coisa. A notação que a gente vai utilizar aqui nesse curso é essa aqui, tá? Do arco-seno. É chamada de arco-seno, tá certo? Arco-seno de x. Ela é a função inversa do seno. Não se confundam com o inverso do seno. O inverso do seno é 1 sobre o seno de x, que é a cossecante de x. Isso aqui é outra coisa, não é a função inversa, certo? Aqui é a função inversa. É o arco-seno. Arco-seno é uma coisa e a cossecante é outra coisa. Não são a mesma coisa não, tá? De jeito nenhum. Certo? Então, y é o ângulo que? É o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno é x. Certo? E aqui, no caso, o y tem que estar nesse intervalo, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, pronto, por exemplo, quem é que seria arco-seno de 1/2, por exemplo? Arco-seno de 1/2 é o ângulo entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, ou seja, entre menos 90 graus e mais 90 graus, que tem seno igual a 1/2. Quem é que é esse cara, né? Seria 30 graus. 30 graus
em radianos, né, que é a unidade fundamental de senos. Não escrevam arcos senos em ângulos não, tá? Por favor, você escreve em radianos. Então, o arco seno de 1/2 é quem? É 30 graus em radianos, é π sobre 6. Para fazer essa conversão de uma forma mais simples, lembra que π ele corresponde a 180 graus. 180 graus sobre 6 daria 30 graus. Ou então faz uma regra de 3, né? Π ele, em radianos corresponde a 180 graus. Pronto, quantos graus correspondem a 30? Desculpa, quantos radianos correspondem a 30 graus? Aí daria 30π igual a x vezes 180, tá? Divide tudo por 180, vai dar x igual a 30π sobre 180, que é π sobre 6, como a gente tinha visto, certo? Quem é que seria o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2? Então, é o ângulo que está entre menos 90 graus e mais 90 graus. Lembra que depois tem que converter tudo para radianos, tá? Que tem seno igual a menos raiz de 3 dividido por 2. Raiz de 3 sobre 2, ele tem a ver com que ângulo seno, né? Tem a ver com 60. Sendo que vai ser 60 no segundo quadrante. Por quê? Porque esse seno aí está sendo o quê? Negativo. Então, não vai ser 60, vai ser 180 menos 60. Então, vai ser esse ângulo aqui, ó, vai ser 120 graus, certo? 120 graus, se você fizer uma conta parecida com essa aqui, você vai ver que é 2π sobre 3. E assim por diante. Arco seno de 1 é quem? Arco seno de 1 é o ângulo de menos 90 até mais 90, que tem seno igual a 1. É quem? 90 graus, π sobre 2. Arco seno de 0 é quem? É o ângulo entre menos 90 e mais 90. Eita, pessoal, eu acabei de perceber que eu fiz besteira aqui, tá? Então, espero que vocês tenham percebido, tá? Porque é entre menos 90 e mais 90. Então, não vai ser 60 graus no segundo quadrante, não. Tá errado isso aqui. É 60 graus aqui embaixo. É 60 graus aqui embaixo. Certo? Então, que ângulo é esse? Menos 60 graus. Certo? Menos 60 graus. Então, o arco seno de menos raiz de 3 sobre 2 não vai ser π sobre... não vai ser 60, né? Vai ser menos 60 graus. 60 graus, ó, se a gente viu que 30 graus é π sobre 6, 60 é 2π sobre 6, que é π sobre 3, mas é menos 60. Então, é menos π sobre 3. Eu me confundi aqui com o segundo quadrante, porque na função inversa lá para o cosseno, aí vai entrar no segundo quadrante. Vai ser no primeiro e no segundo quadrante. A gente vai ver isso na próxima aula, que eu acho que essa aula aqui vai ficar muito longa já. Certo? Então, aqui se liga aqui, tá? Porque é no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, que é entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. É nessa região aqui, beleza? Da forma que eu tinha falado, eu não estava olhando nessa região aqui. Então, agora que ficou correto. E, finalmente, quem é o arco seno de 0? Arco seno de 0, beleza? Arco seno de 0 é quem? É o ângulo entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, que tem seno igual a 0. Que é quem? Olha aqui, ó. É 0. 0 graus e, da mesma forma, seria 0 radianos, tá? Então, lembra que aqui eu tinha me confundido com o cosseno, que a gente vai ver na próxima aula. Agora, para a gente finalizar, quem é a derivada do arco seno? Se eu tiver y igual a arco seno de x, então quem é que é a derivada? A ideia é exatamente a mesma que a gente fez para deduzir como era a derivada da exponencial. A gente vai aplicar a inversa. Lembra que eu falei que isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é igual ao seno de y? Né? Por quê? Porque y é o ângulo que tem seno igual a x. Então, o seno de y é x. Dessa forma aqui, ó, eu estou com o y, ele está definido como uma função de x de maneira implícita.
Então, eu vou determinar quem é o meu y' de maneira implícita. Vamos lá. Derivo de ambos os lados com relação a x. Derivar do lado esquerdo com relação a x, dx de x tem que ser igual a d dx de seno de y. Não é isso? O que é que vai dar aqui? Ó? Vamos vir para cá. Derivada de x com relação a x é 1. E do outro lado, derivada do seno de y com relação a x. É uma derivada implícita. Então, começa derivando normalmente, né? Como se fosse derivada em relação a y. Derivada do seno de y com relação a y é o cosseno de y. Beleza? Cosseno de y. Sendo que eu tenho que multiplicar pelo y', por quê? Porque eu estou derivando em relação ao x, na verdade, né? Então, aqui eu usei a regra da cadeia, ou a derivada implícita. Então, a gente vê aqui que o y' vai ser quem? Vai ser 1 sobre quem? Sobre o cosseno de y. Até aqui, beleza, né? Mas vê, o y é uma função de x. Então, eu não vou querer que a derivada dele fique em função de y. Eu quero que ela fique em função de quem? Da mesma variável que eu tinha antes, né? Que é o x. Então, eu vou tentar fazer com que esse cosseno de y aqui ele se torne algo que envolva o x. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1, não é isso? Beleza. Sendo que o seno de y é quem? Seno de y é x. Portanto, essa equação aqui vai ficar cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é o x que está aqui elevado ao quadrado, igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos x ao quadrado. Teria raiz. Então, a gente vai ter duas opções. A gente pode ter cosseno de y igual a mais raiz de 1 menos x ao quadrado, ou a gente pode ter cosseno de y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Lembra que a raiz é sempre positiva. Então, isso aqui vai me dar um cosseno que é sempre positivo, ou um cosseno que é sempre negativo. Lembra, né? Inclusive, a gente já tinha se confundido com isso, que a gente está olhando apenas aqui, ó, ou no primeiro quadrante, ou no quarto quadrante. Qual que é o sinal do cosseno de x nesses dois quadrantes? Ele é o quê? Ele é positivo, né? Lembra que o cosseno ele tem a ver com o eixo quê? Com o eixo x. Se eu escolho algum ângulo aqui, o eixo x dele vai dar sempre algum valor positivo. Qualquer ângulo que eu escolha dá um eixo x, dá um ponto no eixo x, dá uma abscissa positiva. Então, quer dizer que o cosseno, né, tanto aqui, certo, ou aqui, dá positivo. Tá? Lembra que o ângulo está sempre ou no primeiro quadrante ou lá no quarto quadrante. Ou no primeiro ou no quarto quadrante. Tá? Então, no primeiro ou no quarto quadrante, o cosseno ele é maior que zero. Portanto, não vai ser essa opção aqui que vai interessar a gente. Vai ser essa aqui. Certo? Cosseno de y vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Por quê? Porque como o y está no primeiro ou ele vai estar no quarto quadrante, nesses quadrantes o cosseno ele é maior que zero. Então não podia ser menos a raiz, tem que ser mais a raiz. Certo? Finalmente, a gente vê então quem é a derivada do arco seno. Derivada de arco seno de x é quem? Bem, era 1 sobre cosseno de y, só que cosseno de y está aqui. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada do arco seno de x. Certo? Na nossa próxima aula, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, determinando quem são as derivadas do arco cosseno, que vai ser a função inversa lá para o cosseno de x. A gente também vai ter que dizer em que intervalo que ela vai estar definida, e do arco tangente, que é, analogamente, né, quem? A derivada, que é a função inversa da tangente.
também vamos ter que dizer em que intervalo que ela vai estar definida. E depois a gente faz mais alguns exercícios. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.